Você pode chegar a um ponto na sua vida em que acha que já conquistou tudo. Você ora todos os dias, adora, mas então algo simplesmente parece não funcionar. Toda vez que você tenta fazer as coisas darem certo, é como se alguém mudasse as regras do jogo. Então, é possível que você realmente tenha as condições certas, com um mestre poderoso e ainda assim esteja sem dinheiro. João capítulo 11, versículo 14. Agora diz: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro, ou seja, está morto e estou feliz por vocês. Estou feliz. Como Jesus está reconciliando duas coisas? Ele está morto, estou feliz. Parece que o mestre está animado com a morte de Lázaro. E fico feliz por vocês, por eu não estar lá. Eu quero que vocês percebam a dicotomia, ou melhor, o que chamamos de tensão teológica embrionária no texto, em que o dono da vida está animado porque seu seguidor está morto. Mas ele diz: o problema não é só que estou animado porque eu não estava lá. Então ele está literalmente dizendo: a minha ausência é o que te mata, não a doença. Agora, eu gostaria de poder conversar com alguém aqui. Então é possível que Jesus esteja presente e as coisas estejam confusas. Se ele não colocar sua presença ativa em sua situação, o divórcio virá. Você será demitido do seu trabalho. Sua mãe morrerá, seu pai morrerá. Você pode até estar em um caixão. E Jesus diz: estou feliz. Mateus capítulo 26, versículo 6 na NVI. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Agora, talvez você não queira ouvir isso. Então Simão ainda é o leproso e Jesus está na casa como se estivesse tudo bem. Vamos ler o que a Escritura diz em seguida. Vamos ver o que Jesus estava fazendo. E uma mulher entrou, agora vamos ler a última linha. Derramou sobre a cabeça dele, enquanto Jesus estava reclinado. Então Jesus está tranquilo na casa de um homem que é leproso e o homem não está mudando sua condição? É por isso que temos cristãos que estão doentes, cristãos que estão falidos, cristãos que estão decepcionados, frustrados. Ainda assim eles têm Jesus, mas Jesus não está ativo na vida deles. Então presença não significa estar ativo. Você já se perguntou: se ele é poderoso, por que ele simplesmente não pode me ajudar? Quando você conhece a Deus, sabe, você não está... Veja, sua dúvida não é se Deus é poderoso ou não. É só, ele é poderoso no seu caso? Você está procurando um emprego e Deus é poderoso e você está sem dinheiro. Você olhou no espelho, querido, e viu que está tudo bem. Você está ouvindo o que eu estou falando. Seu rosto está ótimo. Seu corpo era todo como uma garrafa de Coca-Cola. Você não ouviu o que eu acabei de dizer agora. Mas você entende tudo e, irmão, você tem um tanquinho de 8 gomos nas costas e na frente, tudo. Mas você ainda não está casado. Então é possível que você realmente tenha as condições certas com o mestre, que é poderoso e ainda assim esteja quebrado. E ainda assim não estar casado. E você começa a se perguntar: sou eu ou Deus simplesmente não gosta de mim? Se você nunca questionou se Deus está do seu lado, é porque você nunca sofreu. Mas Deus, como é que o Senhor pode ficar em silêncio na minha situação e responder ao meu vizinho enquanto eu estou aqui? E ainda por cima, você veio da igreja e seu vizinho nunca foi? Na verdade, seu vizinho é um bêbado. Mas parece que as coisas pelas quais você ora, ele recebe em abundância. Porque de acordo com as Sagradas Escrituras, você e seu vizinho completamente bêbado são exatamente iguais. Você nasceu de novo, então você tem Deus, mas não tem uma presença ativa. Então a maioria dos cristãos pensa: só porque eu tenho Jesus deveria funcionar para mim. Se eu orar, Deus vai me ouvir. Não, a Bíblia diz: quando eles orarem, que a oração deles se torne pecado. Quando ele for julgado, que seja condenado e que sua oração se torne pecado. Imagine que você está ajoelhado e diz: Deus Pai, eu te amo. Deus diz: esse cara está pecando. Isso mostra que existem modalidades e parâmetros com os quais você realmente deve cumprir.
para que você possa ter Deus ativo na sua vida. Então sua conta está lá. Deus está lá. Ele te ama. Ele só não está ativo. O que acontece quando o antigo dos dias, a pessoa que até os dias chamam de antigo, lhe pergunta, qual é a sua oração? Você diz, pai, eu só preciso de uma casa, minha família, eu preciso libertar minha família. Deus diz, só me dê um dia, eu vou mudar isso. E ainda assim a Bíblia diz, 1000 anos são como um dia para o Senhor. Você nunca sabe se ele quer dizer 1000. Então servimos a um Deus antigo que pode ser paciente, porque para ele nunca dormiu. Ouça, Deus nunca dormiu, então ele não tem um ontem. Ele nunca vai dormir, então ele não tem um amanhã. Então se ele diz para você, eu estou te abençoando agora, ele não quer dizer amanhã. Porque ele só tem um, ele vive em um eterno agora. Mas esse agora eterno pode ser à tarde no ano que vem. Então você precisa saber como ativar Deus e sua presença em sua vida. Ative-o para que ele haja naquele dia. Mas no reino do Espírito é possível chamar a presença de Deus para um local. João 2, versículos 1, 2 e 3. E ao terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. E adivinha quem mais está lá? E tanto Jesus quanto seus discípulos foram convidados para o casamento. Então no versículo 1, a mãe está lá. E Jesus está lá. E seus discípulos também no casamento. E quando eles quiseram vinho, a mãe de Jesus disse a ele, eles não têm. Então o vinho acabou. E Jesus está presente. Então sua conta bancária pode estar zerada e Jesus estar presente. Portanto, a sua falta não significa que Jesus está ausente. Ele está simplesmente ausente no sentido de sua presença ativa. Você pode influenciar o tempo determinado de Deus. Eles não entenderam isso. Ouça, você pode influenciar a estação determinada por Deus. No tempo determinado, Deus fará isso. Você pode influenciar esse tempo determinado. Então Deus está em todo lugar. Imagine, a Bíblia diz, eis que se eu fizer a minha cama no inferno, tu estás lá. E ainda assim, algumas pessoas não têm a presença de Deus nelas, mesmo ele estando no inferno. Leia. Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, tu estás lá. Ainda assim, há pessoas sem Deus. Então, é possível deixar Deus porque ele está no inferno. Porque o que está sendo falado é sobre a presença ativa. Isso significa que Deus está em todo lugar, exceto que em alguns lugares ele não está ativo. Então, saiba como ativar a presença. Quando você entra nas regiões celestiais, a primeira coisa que ouve é o som. Estou dizendo que tenho essa presença ativa a cada segundo? Não. Mas eu tenho a presença a cada minuto. Mas você pode aprender a praticá-la. É por isso que eu digo, ore sem cessar. Você já ouviu essa expressão? Como você vai orar sem cessar quando as palavras acabam? Quando você não tem mais palavras? Então, o que você faz? Você se eleva com línguas. Você sabe o que acontece ali? Línguas, o Espírito Santo está me dando vocabulário. Palavras. E trazê-los à superfície. E quando oro em línguas, o Espírito Santo conhece o problema. Fale em línguas. O trabalho do Espírito Santo é te dar vocabulário. E quando você fala esse vocabulário, o Espírito Santo sabe qual é para a China, qual é para a Índia, qual é para o Canadá, qual é para a sua família, qual é para as bruxas da sua família. Então você entende. Quando você entra nas línguas, você vai mais fundo. Número 1. Número 2, quando você entra na palavra, a Bíblia diz assim: a entrada da tua palavra traz luz.
Você pode estar com dor agora, mas eu lhe digo, se você permanecer em línguas, permanecerá na palavra e praticará a verdade. Quando eu digo pratique a verdade, é a verdade que fará você. E lembra-te, a entrada do teu peso dá o quê? Luz. E Deus é luz. Quando você fala essa palavra agora, ela se torna ativa. Torna-se ativo, torna-se rema. Ela passa de logos, que é a palavra dita ou escrita, para rema. Quando você a coloca na sua boca e começa a decretar como viva, como certa, como correta, imediatamente ela muda. Estou trazendo a presença ativa agora mesmo. Essas declarações estão assegurando a presença ativa de Deus. Eu ouço um som de abundância. Eu disse que ouço um som de abundância. Você pode dizer presença ativa, mas eu não vejo. Minha conta continua a mesma. Meu casamento continua o mesmo, meu negócio continua o mesmo, minha empresa continua a mesma, minha família ainda está igual. Mas você diz que agora há uma presença ativa. Digo, senhora, eu tinha ouvidos treinados naqueles dias, quando éramos jovens, nós observávamos como Kogan ia. Ele estava ouvindo algo. Havia um som sendo produzido. Há um som nos lugares celestiais. Para uma presença ativa de Deus, uma experiência total está prestes a ser obtida. Uma experiência total. Espectadores do mundo inteiro. Um mundo de boas notícias com o anjo Hubert provocando uma reação e sempre vale a pena ouvir.